Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro da Trader Week. E antes de começarmos, eu queria reforçar com vocês que o nosso time de comercial e atendimento está disponível no chat para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. No chat vocês vão encontrar o link para entrar no nosso site e conferir as condições exclusivas que estão rolando na Black Friday, além de poderem garantir alguns colecionáveis exclusivos. Então entra lá, confere e dê uma olhadinha, perfeito? E agora, dando seguimento, hoje a gente vai conversar sobre algo que vem revolucionando o mercado de trading, que seriam as estratégias automatizadas. E hoje eu estou aqui com dois grandes especialistas para conversar um pouco mais sobre isso. Sejam muito bem-vindos, Stormer e Barba. Obrigado. Muito obrigado, prazer estar com vocês aqui hoje. Perfeito. Então, para a gente iniciar um pouco esse bate-papo, eu queria que vocês compartilhassem um pouco da trajetória de vocês no mercado. Beleza, bom. Stormer, por favor. Primeiro mais velhos, como você Primeiros disse. mais velhos. Estou no mercado desde 98. 98 comecei a operar quando não existia ainda analógica, não existia um software que pudesse já colocar na tela nossos gráficos acontecendo. Na época eu desenhava meus gráficos em papel milimetrado. Eu vim evoluindo junto com a analógica, ajudei muitas das ferramentas que a analógica tem hoje, inclusive são indicadores produzidos por mim. Nesse período de 98 até hoje eu escrevi 15 livros de mercado financeiro, muitos deles focados em setups, utilizando sistemas operacionais, médias móveis, IFR, CCI, osciladores, price action puro e assim por diante. Também sou instrutor de análise técnica, ensino pessoas a operar o mercado desde 2002 e hoje, então como trader profissional, estou, digamos assim, junto com a Nelogica, fazendo algumas, digamos assim, algumas palestras apresentando forma de operar. Muito bem. Eu não tenho tanto tempo de mercado quanto o Stormer tem, né? Ainda. Mas eu sou um entusiasta do mercado financeiro e do educacional também. Então eu, há uns 13 anos mais ou menos, comecei no mercado financeiro e, assim como a maioria de quem começa no mercado, sofri muito com a questão de disciplina. Então, quando eu pude aliar a tecnologia para a gente fazer automações e trazer para dentro do nosso dia a dia aquela forma consistente de operar, foi onde eu consegui me achar dentro do mercado financeiro. Desde então tenho me dedicado exclusivamente a operar dessa forma. Eu acho que os setups objetivos que a gente trabalha são o que permitem que as pessoas tenham realmente a chance de progredirem no mercado de uma maneira segura, apoiado em estatística. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É que muitas vezes, né, Bárbara, a gente tem que ter o seguinte, um bom sistema operacional, para que um trader consiga consistência, ele tem que ter um bom sistema operacional, um bom gerenciamento de risco e um controle emocional absolutamente perfeito. Muitas vezes tu tem um ótimo sistema operacional, mas tu não consegue esperar que aquele sinal apareça. Tu compra antes do que deve, tu vende antes do que deve, tu stopa antes do que precisa. E muitas esse tu entra em trades desnecessários porque tu está ansioso, com vontade de produzir algum resultado. E esse barulho que o emocional produz no trader, na maior parte das vezes, é um dos principais fatores para destruir a rentabilidade possível do sujeito. Né? As duas forças que a gente sempre tem no mercado, né? O medo e a ganância, né? Normalmente isso é o que estraga a consistência operacional. A gente não está falando só de consistência de retorno financeiro, até porque a consistência de retorno financeiro não vem sem a consistência operacional, né? Exato. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Perfeito, vocês já introduziram ali um pouco dos temas que eu vinha pensando em trazer, né? Mas ainda assim eu queria saber, tu já trouxe ali um pouco da tua experiência no mercado ali de automações, mas Stormer, teve algum momento em específico em que teve essa virada, assim, de começar a se envolver mais em estratégias automatizadas? Em que momento foi? Eu acho que em 2006, quando eu li o livro Análise Técnica Baseada em Evidências, escrito pelo David Aronson, um excelente livro, diga-se de passagem, em que ele compara muito a análise técnica subjetiva com a análise técnica objetiva, ou quantitativa, se preferem chamar dessa maneira. E aí tu começa a ver que realmente tem muito mais lógica, tem muito mais eficiência, tem muito mais penso em cima de estratégias que são automatizadas. Mas 2006, 2007, 2008, 2009, até 2015, podemos por assim dizer, nós não tínhamos boas plataformas de automatização.
2016, 2017, acredito, entrou o MetaTrader no Brasil, mas ele entrou adaptado do Forex, ou seja, não entrou exatamente para o mercado brasileiro. Complicado, difícil, não era muito simples de colocar as programações, nem tão poucos robôs ali, então acabou não virando, né? E daí, recentemente, a gente tem observado agora com a Anelógica, com o Profit, que as automações e os modelos de algoritmos passam a ser executados com mais precisão, com mais, digamos assim, eficácia e ao mesmo tempo com mais simplicidade. Sem dúvida. Eu acho que, para mim também, eu acho que o momento em que a gente percebeu, não só para a gente, mas para o mercado como um todo, essa mudança foi justamente, eu diria que essa democratização do acesso a uma ferramenta intuitiva, prática de utilizar, uma linguagem acessível, bastante acessível, que a Anelógica trouxe, né, dentro do Profit, né, a NTSL, né, a linguagem de programação dentro do Profit. E a ferramenta como um todo, eu acho que ela foi um grande divisor de águas, assim, se a gente parar para pensar, é onde o mercado começou a mudar e as pessoas começaram a entender o papel da automação dentro do trading. Perfeito. E vocês acham que a automação de estratégias ela é para todos os tipos de trading? Ou, enfim, tu já chegou a responder um pouco, né, como tu trouxe ali que seria algo que veio para democratizar mais ali o acesso ao day trade, ao mercado financeiro, mas ainda assim, vocês acham que a automatização de estratégia é para todos, ou vocês acham que tem algum perfil específico de trading? E como vocês acham que a automação de estratégia pode encaixar dentro de uma rotina operacional? Tá, uma ótima pergunta, assim, ó. Primeiro que eu acho que trade não é para todo mundo. Venhamos, trade não é para todo mundo. E segundo que, infelizmente, nós vamos ter dentro do núcleo de traders, pessoas que operam o mercado, pessoas viciadas em operar. Elas não querem um resultado financeiro, elas querem a emoção, elas querem a adrenalina de apertar o botão, comprar e vender, comprar e vender. Essa pessoa que está focada no vício, na satisfação, na dopamina que é gerada no trade, essa pessoa, sem dúvida alguma, não vai ter nenhum tipo de prazer dentro de um sistema automatizado, porque não é ele quem toma a decisão, é o sistema que ele decidiu, digamos assim, trabalhar ou contratar. Então ele vai se sentir completamente entediado e vai provavelmente ficar operando o robô. Vai ligar o robô quando ele acha que é o momento certo, desligar quando ele acha que é o momento certo, e aí isso automaticamente vai destruir qualquer estatística do sistema operacional. Então, quando nós falamos de um sistema de automatização, nós estamos falando de uma pessoa que não quer operar, quer ter um resultado no mercado financeiro, não quer olhar o mercado todos os dias, nem todos os minutos do dia, quer simplesmente ter uma estratégia que tenha sido testada, que tenha um resultado positivo, com uma expectativa matemática positiva, com um gerenciamento de risco adequado. Ou seja, que pode oferecer um resultado que não vai enriquecer o sujeito em um dia ou uma semana. Então, se você quer ficar rico em uma semana ou duas, se você quer ficar com R$1 milhão em uma semana no mercado financeiro, é muito simples. Comece com 2 milhões. Instantaneamente você estará com R$1 milhão depois de uma semana, operando de forma doentia, psicopata e pesada. Então, assim, ó, a automatização não é para todo mundo, porque o mercado financeiro não é para todo mundo. Então, para aquele sujeito que sonha em ficar rico em um mês, a automatização não serve. Na verdade, nem o trade serve. Nem o trade serve, exato. Nem o trade serviria. Então, quando a gente fala de automatização de um modelo, nós temos que pensar que esse modelo ele foi testado. A função dele é ter um nível de acerto que vai ser X%. De preferência, quando ele perder, ele vai perder menos do que ele ganha, estabelecendo com isso uma expectativa matemática positiva, que ao longo do tempo, ao longo de 10, 20, 30, 50, 100, 200 trades, tende a entregar um resultado positivo. Essa é a ideia de um modelo operacional. Se a pessoa não tem paciência para isso, não vai dar certo. Então há uma necessidade sim de tranquilidade, paciência, há uma necessidade de pensar num prazo um pouco mais longo do que um mês. Geralmente o prazo de 6 meses é um prazo que começa a ficar razoável a visão de um sistema operacional. Depende do modelo, começa a ficar razoável depois de 6 meses, né? Isto. Eu acreditava no início que a automação era para todo mundo. Eu tinha essa visão um pouco romântica da coisa, assim como o day trade eu também achava que era
um universo democrático, onde todo mundo tinha sua chance. Mas depois de algumas centenas de alunos, o Stormer já está na casa dos dezenas de milhares, Dezenas né? de milhares, exatamente. Eu ainda estou na casa dos centenas, não cheguei nas casas dos milhares, chegarei. A gente percebe, né, que não é para todo mundo, porque as pessoas têm às vezes perfis que não se encaixam. Essa questão de, por exemplo, entrar antes, sair depois, operar quando não deve. E agora a gente está tendo os operadores de robô. Sim. Então, infelizmente, tem pessoas que não seguem nem o que o robô foi programado para fazer. E aí, realmente, para essas pessoas, não existe solução mágica. E aí eu realmente concordo com o Stormer. Hoje eu já concordo com o Stormer nisso. Não é para todo mundo, assim como o mercado financeiro não é. E essa chavezinha que o Stormer falou de se quer ficar rico rápido, não é para ti, isso tem que ser enfatizado. Coloca ali, pede para a edição lá colocar um gerador de caracteres. Se quer ficar rico rápido, o mercado financeiro não é o lugar certo. Não, se o cara quer ficar rico rápido, tem jogo do tigrinho, bet, aí o cara pode jogar numa dessas, né? Ou Mega Sena, enfim. Cara, não é assim que funciona. Quando se fala de mercado financeiro, tu fala basicamente de estatística, tu fala basicamente de retorno à média, tu fala basicamente de sistemas operacionais que vão ter expectativa matemática. É isso que tu vai estar falando. Se tu está falando de qualquer coisa diferente disso, tu está falando de achismo, tu está falando de eu acho que vai subir, eu vou comprar, eu acho que vai cair, vai vender. E aí começa realmente a operar em cima de sentimentos, feelings, né? Então toda vez que tu começa a operar em cima de sentimentos, está destruído. É isso aí. Está destruído. Bom, então vocês conversaram bastante, né? Trouxeram aqui bastante a questão da mentalidade, né? Então a automação vem como um facilitador, digamos assim, de não ter essa interferência em relação emocional dentro das suas operações. E foi por isso, né, que a gente teve ali as estratégias automatizadas ali do Stormer, né? Então a gente teve ali um primeiro lançamento lá em setembro com 2 estratégias. Vocês podem trazer um pouco mais, assim, quais são essas 2 estratégias, qual é o racional por trás dessas estratégias e como foi, né, esse processo de desenvolvimento dessas 2 estratégias que a gente tem atualmente. Então, o primeiro modelo que a gente trouxe foi um modelo de volatilidade no mini índice, tá? Porque a gente sabe que esse é um mercado mais volátil do que direcional. E o segundo modelo que a gente trouxe foi um modelo mais seguidor de tendência para dólar, um movimento que procura capturar movimentos mais amplos dentro do dólar, já que este é um mercado em si mais direcional. Esses foram os 2 sistemas que foram originalmente trazidos. E aí a gente tem aqui já um micro parênteses aqui, a gente teve um cuidado de procurar construir o operacional um operacional de forma complementar ao outro. Então a gente busca, na verdade, que os 2 modelos operando juntos, a gente minimize o risco, a gente comece a olhar para uma expectativa matemática favorável do portfólio, das 2 estratégias, e não apenas de uma. Mas então uma estratégia sozinha não funciona? Não, funciona, mas a gente tomou cuidado de que as 2 não funcionem ao mesmo tempo e que as 2 não percam ao mesmo tempo, porque a gente entende que no longo prazo é muito mais saudável a gente ter um delta, ter uma diferencinha ali entre o que uma ganha e outra perde, para a gente ir ao longo do tempo construindo patrimônio gradualmente, devagarinho, né, sem sustos, com visão de longo prazo. E aí, posso introduzir as novas estratégias? Lógico. A partir disso, a gente decidiu, a gente tem um capacity calculado, né, das estratégias que a gente tem no produto. Isso foi também um outro cuidado que a gente teve durante muito tempo. A gente fez muita observação de mercado, muito cálculo para chegar nos números. E a gente decidiu complementar agora com 2 novas estratégias que também seguem essa mesma lógica de termos a complementariedade entre elas. Então nós vamos ter, a gente começou com uma de volatilidade no índice e de tendência no dólar, agora a gente inverte e a gente traz uma de volatilidade para o dólar e uma de tendência para o índice, né? Aí o Stormer pode detalhar um pouco mais as estratégias em si. Isso por quê? Porque a gente, obviamente, nós sabemos que a maior parte do tempo o índice futuro anda não muito direcional, anda realmente em volatilidade, mas sim, nós teremos alguns dias em que o índice futuro vai fazer aquelas movimentações de alta muito fortes, muito amplas, aqueles dias claramente direcionais. Assim como o próprio dólar, nós sabemos que usualmente, frequentemente, ele é mais direcional, mas vai ter dia que ele vai ficar só
num basquete, num zigue-zague, sem entregar nenhuma movimentação mais ampla. Então, quando tu cria estratégias que vão complementarmente proteger uma outra, tu cria um sistema, um portfólio de operações, um portfólio de estratégias que fica muito mais resiliente e que a possibilidade de um drawdown gigantesco diminui. Exato. Mesmo que a gente entenda que com isso também reduz um pouco o potencial ganho. Sem o dúvida. alfa diminui à medida que você diminui o risco da tua operação, do teu portfólio como um todo. Mas, pelo menos a minha política, e é por isso que eu estou vivo no mercado de 98 até hoje, é realmente não correr riscos excessivos. Exato. Tá? Eu sempre digo assim que o cemitério de Wall Street é um cemitério extremamente silencioso, porque os corajosos, os valentes, aqueles que montavam um monte de posições pesadas e alavancavam, eles morreram. Então, alguns dizem que eu sou o dinossauro do mercado. Eles dizem, cara, eu não sou dinossauro, dinossauros foram extintos. Eu posso ser um crocodilo, que desde o tempo dos dinossauros estavam vivos e estão vivos até hoje. Por quê? Porque eu sou esperto. Quando eu vejo que a coisa está ruim, eu diminuo o tamanho da mão. Exato. Quando eu vejo que a coisa está boa, eu aumento o tamanho da mão. Eu procuro trabalhar sempre redeado. Então, a composição das carteiras agora, que a gente está junto com o pessoal da Nelogica, é justamente seguindo esse preceito. Vamos redear as posições, vamos trabalhar com o modelo de volatilidade e direção. Quando tiver melhor para a direção, um determinado sistema vai entregar mais resultado para a gente. Quando tiver mais de volatilidade, outro modelo vai entregar os resultados e assim por diante. Essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Então a gente tem agora duas estratégias, no caso, quatro estratégias, duas de dólar e duas de índice, né? E como elas se complementam entre si, entre as quatro estratégias? Por que essas duas, o que inspirou vocês a trazer essas duas novas estratégias com o intuito de complementar, né, o que já havia? Uma das razões de a gente trazer o lado inverso agora foi porque algumas pessoas, alguns clientes nossos que estão lá no produto, eles, por exemplo, não querem operar mini dólar, porque tem medo do mini dólar. Aí tem outras pessoas que não querem operar o mini índice. Então a gente procurou trazer a mesma complementaridade que a gente tinha entre índice e dólar, a gente procurou trazer dentro do índice, com volatilidade e tendência, e dentro do dólar com volatilidade e tendência. E aí os estudos que a gente fez foi justamente nesse sentido, de que duas de índice funcionem tão bem quanto uma de índice e uma de dólar, ou duas de dólar funcionem tão bem, ou as quatro juntas elas também terem o mesmo conceito, né, de se complementarem. E eu acho que um cuidado importante que a gente teve também, e que é importante que os amigos estejam em casa ouvindo, é o capacity. Tá? A gente sabe realmente que no mercado brasileiro nós não temos uma porta larga o suficiente para entrar milhares e milhares de ordens ao mesmo instante ou no mesmo momento. Exato. Então o capacity máximo que a gente colocou, ele consegue com isso nos dar uma maior tranquilidade de que todos os que estão dentro da automatização vão entrar no mesmo ponto, ou muito próximos do mesmo ponto, e todos irão sair muito próximos do mesmo ponto, sem que haja necessariamente uma sobrecarga do ecossistema de books, de ordens de compra e venda, tanto do dólar quanto do mini índice. Exato. Essa preocupação acho que é muito importante, foi muito bem lembrado. O capacity... Mas vamos explicar, pessoal, o que é capacity. Vamos lá. A gente tem dentro do mercado financeiro um volume de contratos movimentado em cada nível de preço. Varia um pouco, né, dependendo da época do mercado, mas varia um pouquinho. E a gente chegou à conclusão, assim, fazendo diversos cálculos, que para o mini índice, a gente, no início lá, a gente não queria passar de 2.000 contratos por índice, por nível de preço, né, por TIC, como a gente fala, por nível de preço dentro do produto. E para o dólar também. Então, a gente limitou em 2.000 contratos. Como é que a gente faz isso? 2.000 contratos, o máximo que o cliente pode multiplicar ali no replicador é 10 vezes. Então, a gente sabe que não pode ter mais de 200 clientes. No fundo, a gente sabe que, como a média é muito baixa, Sim. O pessoal usa 2, 3 em média, né? Se pegar o grupo todo, usa 2, 3 em média, a gente poderia colocar com segurança, com tranquilidade, 600 clientes. Sim. Mas nós tivemos essa conversa e decidimos que a limitação seria rígida, né? E agora, essas duas novas estratégias, elas têm um comportamento um pouco diferente. Os pontos de entrada são em pontos diferentes. Os pontos são pontos diferentes, então a gente consegue absorver um pouquinho mais, né? Tem uma capacidade de absorção no book de ali em torno de 3.000 contratos, então a gente sabe que é seguro,
Porque se na melhor das hipóteses, todos os clientes estivessem usando 10x, né, o multiplicador 10, a gente chegaria em 3 mil contratos, que é uma fraçãozinha do que a gente sabe de outras situações que aconteceram no mercado, inclusive recentemente. Então a gente teve essa preocupação desde o início, para que exatamente uma operação que é às vezes vencedora não se torne uma operação perdedora. Sim. Então foi um trabalho cansativo também, né, Storm? Não, sem dúvida. Mas a gente entende que 3 mil contratos, tanto no mini índice quanto no mini dólar, são facilmente absorvidos pelo mercado, não é um volume exagerado e permite não haver flutuação de preços dentro do range que a gente está querendo trabalhar. Exato, as operações, elas são operações, no caso do mini índice, por exemplo, são operações maiores, então mesmo que haja ali uma pequena divergência na entrada, ela vai ser de um nível de preço, talvez no máximo 2 níveis de preço, o que é absolutamente normal para qualquer pessoa que está operando na mão também. Sim. Isso é importante salientar. Mesmo quando a gente opera na mão, a gente passa por isso. Mesmo quando a gente vai lá e põe o dedinho a mercado lá, a gente passa por isso. Então a gente teve essa preocupação do capacity. Eu acho que todo mundo aqui que já operou sabe muitas vezes que o cara até pode estudar um ótimo sistema operacional, pode identificar um excelente ponto de entrada, um excelente stop, um excelente alvo, faz seus estudos e vê que a coisa dá dinheiro. E quando o cara tenta começar a fazer isso na mão, não consegue tirar resultados. E geralmente pela questão emocional que a gente estava conversando agora há pouco. Então eu acho que a grande função de uma automatização é blindar a estratégia do erro emocional produzido pelo trader que está ansioso, nervoso ou com medo. Ela não vai conseguir, obviamente, impedir trades de eventualmente apresentarem losses. Não é essa a função da automação. É essa a função, claro. Inclusive, não existe nenhuma automação que tenha 100% de acerto. Esqueçam isso, não existe. Tá? O que ela vai buscar é, cara, eu testei esse sistema, digamos que ele tenha 65% de acerto, com uma média de ganho de 1.1 para 1, ou eventualmente 2 para 1. Então, isso é para esta estatística que ele vai mirar. Ele não vai entregar 75, 85, 90 e ele não vai entregar nem 30, nem 20, nem 15. Ele vai tentar entregar aquele em torno daqueles 105. Fazendo isso de uma forma objetiva, sistemática, metódica e isenta das interferências emocionais. A gente percebe isso, mesmo no produto, a gente percebe assim, a comunidade, a gente está lá eu particularmente estou lá na comunidade todos os dias. Eu, né? Mas tudo bem. O Stormer passa por lá, mas eu estou lá todos os dias respondendo o pessoal e muitas vezes surgem essas perguntas assim, mas por que entrou? E a resposta ela é quase que uma piadinha, né? Entrou porque tinha que entrar, entrou porque foi calculado para entrar. Então às vezes a gente percebe claramente que a interferência emocional do trader seria não quero fazer esse trade. Estou com medo. Estou com medo. E aí, quando o trade dá vencedor, a gente diz, olha só, o trade foi vencedor e você não queria entrar. Sim. Ou é claro que quando dá o trade perdedor, aí o cara vem dizer, eu avisei, mas a gente entende que a estatística do modelo é mais importante do que a percepção. E eu até brinquei um dia com um deles lá na sala. Eu falei, né, no chat lá no Connect, né? Eu falei assim, se fosse para entrar na mão, eu também não entraria. Mas essa é a vantagem, eu não preciso entrar na mão. Deixa o robô entrar. Mas eu quero fazer uma brincadeira com o pessoal em casa para perceber o que ele está dizendo. Se vocês pegarem uma moeda, cara e coroa, e jogarem uma moeda para cima e dar cara, e você joga essa moeda para cima 30 vezes, e vocês têm 30 caras consecutivas. 30 caras consecutivas. E aí você tem a próxima jogada para cima da moeda. Qual é, percentualmente falando, a face da moeda que tem a maior probabilidade? Vocês acham que vai dar coroa ou vocês acham que vai dar cara? A maior parte das pessoas responde, depois de 30 caras consecutivas, a maior probabilidade é que a gente tenha uma coroa, né? Não. Você continua com 50% de chance de dar cara cada flip é um 50% de chance de dar coroa, porque cada flip é um flip. E esse viés, que é um viés que a pessoa está tentando dizer, cara, mas deu 30 caras, agora está na hora de dar uma coroa. Não existe tá na hora de dar uma coroa. Cada vez que joga para cima é 50%. O mesmo acontece dentro do trading, exatamente igual. E por isso que às vezes a pessoa, mas agora eu não faria o trade. E o trade vai lá e dá certo. Ou às vezes vai ter situações em que agora não fazia o trade e realmente o trade não evoluiu. Isso faz parte daquele nível de acerto ou falha que aquele teu sistema operacional vai estar sendo utilizado.
Perfeito. Eu ia perguntar também um pouco como é que foi o bastidor da construção dessas estratégias. Numa última conversa, o Barba, né, trouxe que teve ali um período de teste. Sangue, suor e lágrimas. Mais sangue. Que não é algo, né, que surgiu assim do dia para a noite, foi algo que foi construindo, que foi pensado, né? Claro, junto com a união da experiência de vocês dois de mercado, que já é ali uma grande experiência, mas também queria entender um pouco mais como é que foi esse bastidor de construção. Sei que teve um período ali de teste, e como é que foi esse processo? A gente levou mais ou menos 16 meses, né? Até setembro foram 16 meses. Sim. Onde a gente, no primeiro momento, assim, meio que um brainstorming, basicamente só nós dois, a gente decidiu 2 ativos, já por toda essa questão, né, da complementariedade que a gente vem falando sempre. A gente já decidiu 2 ativos de cara, dólar e índice, porque tem as pessoas que preferem o índice, tem pessoas que preferem o dólar, então a gente já partiu disso. E a gente sabia desde o início que teriam que ser 2 sistemas que trabalhassem de forma distinta. Então, volatilidade e tendência. Tem diversos modos de trabalhar, mas a gente, pela nossa experiência, sabe que o simples funciona. Então, nós procuramos assim, quais são os 2 modelos mais simples que a gente consegue. O Stormer tem um arcabouço aí de 850 estratégias, mais ou menos, por aí. E a gente escolheu os modelos mais resilientes e simples. Resilientes, aqueles que se provaram não nos últimos 15 meses, nos últimos 10, 12, 15 anos. São modelos que o Stormer ensina desde 2002. 2013. Então, assim, são há mais de 20 anos que a gente vê eles funcionando. E aí a gente aliou, eu me debrucei sobre o operacional, construí códigos, eu e o Stormer testamos, revisamos. O Stormer dizia, Barba, isso aqui, esse comportamento não está legal. A gente volta para a prancheta, programa, mexe, volta, testa. O backtest ficou muito bom, vamos ver na conta real. Aquela história, preocupação de sempre, mas o backtest... Não, então vamos escrever o código de uma forma diferente para que ele represente, o backtest represente a execução em tempo real. E aí, como eu falei, foram 16 meses nessa construção. Mas sempre pensando nas duas de forma complementar, pensando na questão do capacity, sempre, desde o dia 0 a gente falava sobre isso. E novamente, simplicidade, 2 modelos que qualquer pessoa consegue operar na mão se tiver emocional, se tiver disciplina. E foi por isso que a gente entendeu que elas funcionam. Importante mencionar isso porque, na verdade, esse processo de 16 meses, ele foi mais rápido do que o meu processo normal de desenvolvimento de estratégias. Antes de conhecer o Barba, qual que era o meu processo normal? Eu começava a gestar a ideia do sistema. De repente eu faço uma compra quando acontecer isso, meu stop está nesse nível, eu botaria um alvo dessa condição. Então eu ficava gestando essa ideia, fazendo testes manualmente. Eu voltava ao mercado no passado e ficava fazendo os testes. E no meio do teste, daqui a pouco, eu acho que eu consigo colocar o meu stop um pouco mais curto, eu posso colocar meu alvo um pouco mais longo. No meio do teste eu modificava o sistema e daí eu tinha que voltar para o 0. Então eu passava esses 6 meses manualmente criando a estratégia. Depois de ter feito esse teste de 6 meses e conseguido gestar ela da melhor maneira possível, aí eu passava por uma fase de 6 meses em backtest, ou seja, em paper trade. Eu vi o sinal, anotei a compra, anotei o stop, anotei o forward test. Isso, forward test. Ficava avaliando isso daqui para frente pelos próximos 6 meses, usando dinheiro de mentirinha, dinheiro de mentirinha. Depois de 6 meses testando dinheiro de mentirinha, eu botava um dinheiro meu, próprio. Depois de 6 meses rodando o dinheiro e conseguindo ter um resultado positivo naquela operação, aí eu estava pronto para apresentar para as pessoas o sistema, dizendo, pessoal, esse sistema aqui, que eu estudei dessa forma, representa esse tipo de sinal, esse tipo de estratégia, esse tipo de entrada, esse tipo de saída, a média de ganho é essa, a média de perda é essa, a expectativa matemática positiva é essa. Então, em média, no passado, eu levava entre 18 a 24 meses para produzir uma estratégia. E um trabalho hercúleo. E um trabalho brutal, porque era tudo feito na mão. Hoje, com o advento da programação, tu consegue fazer esses testes mais rápido, tu consegue testar conceitos e até mesmo dinâmicas mais rapidamente, e tu consegue, sem dúvida alguma, executá-la com mais perfeição, porque não tem a questão emocional que a gente mencionou há pouco. Isso aconteceu diversas vezes no nosso processo, né? O Stormer
Meu telefone vibrava, eu ia olhar o Stormer sábado de noite, sabe-se lá por que ele estava pensando em trade sábado de noite, e ele mandava assim, Barba, será que se a gente fizer tal coisa não melhora? Não sei, Stormer, aí eu também não sei porque que eu fazia isso no sábado mesmo, eu ia pro computador e a gente escrevia ali, testava, é isso? É isso. Botava para testar, piorou. Melhorou, piorou, descarta. Sim. Então, deu uma melhorada? Deu uma melhoradinha? Vamos evoluir um pouco mais. Vamos evoluir um pouco mais, vamos buscar uma otimização, vamos buscar aqui um ajuste fino. Mas em geral o processo foi esse, assim, foi bastante, teve bastante troca, assim, nesse sentido de encontrar a melhor forma de usar aqueles conceitos operacionais que são mais do que validados dentro do mercado, são assim, ensinados e utilizados por milhares, posso dizer milhares com certeza, de traders, e a gente sabe que o retorno deles de longo prazo é muito mais do que adequado, né? Sim, vamos colocar assim, muito sim. mais do que adequado. Perfeito. E eu também queria entender um pouco mais em relação aos parâmetros dessas estratégias, né? A gente tem ali, como vocês falaram, foi algo que foi trabalhado ali, pensado arduamente durante ali 16 meses ou até mais, né? Como o Stormer trouxe ali, algo que ele já vem pensando há muitos anos em relação a essas estratégias, né? A construção delas. E eu queria entender um pouco mais sobre o gerenciamento de risco e também já trazer uma provocação em questão de personalização, né? A ferramenta, ela possibilita uma certa personalização. Eu também quero entender o que vocês indicam para o cliente. Mantém o que está lá indicado, pode fazer uma leve personalização ou não? Vou começar então pela questão do gerenciamento de risco, que eu eu tenho certeza que é o ponto principal de tudo, porque se ele não sobrevive o tempo de drawdown, ele não vai colher os frutos de nenhum modelo, não é a nossa automação, é qualquer modelo que ele aprenda e que ele vai operar na mão. Se ele não suportar uma fase de drawdown, não adianta. Pode ser o melhor sistema do mundo, pode entregar 400% de retorno em 12 meses, mas se ele não suporta a fase de drawdown, não vai dar certo. Então, como é que a gente pensou na questão de gerenciamento de risco? Toda a nossa análise, na seleção de parâmetros, por exemplo, de por que entra nesse momento ou por que sai nesse momento, sempre levou em conta duas dimensões do drawdown. E aí talvez quem está em casa nem consiga pensar sobre o drawdown em duas dimensões. Normalmente a gente fala drawdown, a pessoa só enxerga a profundidade. Sim. O drawdown de R$ 1.400, e tem muita gente que nem sabe o que é drawdown, né? 30 segundos. Drawdown é quando a gente tem uma máxima histórica de retorno de um modelo, e aí eu tenho uma sequência de perdas e eu tenho um novo fundo. Essa distância entre a máxima histórica e esse fundo se chama drawdown, é a perda máxima dentro de um modelo. A partir do drawdown eu consigo prever ou ter uma certa previsibilidade de o que o futuro pode me esperar. Como é que eu posso me precaver? Se eu sei que no passado um modelo já teve um drawdown de R$2.000, eu não posso iniciar um sistema operando com R$1.000. Sim. Da mesma forma, às vezes eu tenho um retorno financeiro de R$15.000 e eu olho para o drawdown, ele foi um drawdown de R$9.000. Ele é um drawdown muito alto em relação ao que ele trouxe de retorno, que a gente chama de fator de recuperação. Então, quando a gente partiu para definir dentro do modelo os seus parâmetros de como é que ele vai funcionar, a gente olhou principalmente para o fator de recuperação e para a duração e profundidade do drawdown. O drawdown tem uma profundidade, mas tem uma duração. A partir do momento em que eu comecei a perder até o momento em que eu passei de novo do meu capital lá de rentabilidade máxima, meu topo histórico, né? Então toda essa fase de drawdown a gente levou em consideração, e isso, eu acho que, para falar a verdade, dos 16 meses, talvez uns 10 tenha sido nessa fase, que é muito difícil de a gente fazer isso, porque a gente não está falando de uma estratégia só, é uma estratégia junto com outra e agora junto com mais duas. Então olhar para uma só já não é fácil, olhar para duas é mais difícil e olhar para 4 estratégias é ainda mais complicado. Aí a gente fez, vou conectar com a segunda pergunta, a gente se valeu de alguns artifícios. Eu tenho uma plataforma que a gente usou para fazer a análise da composição do portfólio. E aí eu disponibilizei, inclusive, lá para o pessoal do grupo, que já está lá, né, nossos clientes que já estão lá, essa ferramenta onde eles podem pegar e montar o seu portfólio para simular, ver se a curva de drawdown, se o patrimônio máximo, se tudo está dentro do seu gerenciamento de risco.
Então a pessoa consegue entrar lá e colocar, por exemplo, eu quero usar a estratégia de tendência do dólar com um contrato, eu quero usar a estratégia de volatilidade do índice com um contrato também, ou com 2, ou com 3, e ele junta isso num portfólio e ele vai conseguir enxergar da mesma forma que a gente enxergou. Por isso que a gente quis disponibilizar lá, para que as pessoas tenham a mesma visão que a gente teve na hora de construir o modelo, na hora de construir o produto. Então, o que é melhor, Bárbara? Operar com um contrato em cada estratégia? Se eu colocar 2 contratos nessa ou um naquela, o que fica melhor? Porque tem a questão da subjetividade do que é melhor, né? O que é melhor para mim pode não ser melhor para ti. Para mim não adianta um retorno financeiro ser muito alto se o meu drawdown for, né, se o meu fator de recuperação for muito pequeno. Sim. Então tem toda essa questão de personalização que o usuário vai poder fazer lá, já pode fazer lá dentro do sistema, e aí para ajudar ele a gente colocou à disposição essa ferramenta, onde ele compõe o portfólio, chega à conclusão, esse portfólio está adequado para mim. Aí vem dentro do Profit, vai ali no produto e vai colocar. Essa estratégia é um multiplicador 1, essa aqui é multiplicador 2, essa aqui não vai, essa aqui é multiplicador 3 e pronto, ela montou o seu portfólio. Então é um nível de personalização que a gente também não vê ninguém fazer por aí. Foi feito assim, realmente querendo dar o máximo de informação para a pessoa tomar a decisão informada, né? Um erro muito frequente que as pessoas fazem quando elas ligam um robô, especialmente robô de day trade, eu vou tentar ligar no time frame mais curto possível. Sem dúvida. Vou tentar ligar no 1 minuto, ou quem sabe até no 30 segundos. Sim. Porque eu vou ter mais operações e eu vou fazer mais dinheiro. Isso é um erro. Não é assim que funciona. Está muito longe da realidade isso. Tá? Esses modelos eles não são algoritmos de alta frequência, não são feitos para HFT. Nem tentem entrar nesta seara dos HFTs, porque tu vai estar competindo num oceano extremamente vermelho, com realmente gigantescos fundos operando, enviando milhares e milhares de ordens a milésimos de segundos. Então, cara, a gente não pode entrar nesse combate. Esse é um combate que tu tem que evitar, o combate do prazo extremamente curto do day trade. As estratégias todas são montadas para alvos um pouco mais longos, num período operacional um pouco mais longo, poucas operações por dia. Não é para entrar num frenesi nem numa loucura de operações. Exatamente. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, agora voltando um pouco mais ali para a estratégia em si, não tanto para os parâmetros em si, seria ali como é que funciona essa parte de retorno sem sacrificar a performance do dia em dias de, no caso de alavancar, sem de fato perder muito essa parte do gerenciamento de risco ali como é que eu digo? Conseguir ganhar pouco e perder muito. Uma alavancagem sem manter ali também uma estratégia tão conservadora. Como é que funciona essa dinâmica? Se tem alguma dinâmica nesse sentido? Não, eu acho que essa construção do portfólio é o primeiro passo. Talvez o mais importante, assim, entender o tamanho do risco que pode tomar, né? Não recomendo a ninguém, nem para operar na mão, não recomendo que a pessoa se insira num cenário de day trade sem entender qual é o risco que está tomando. Então, tem que entender o tamanho do risco para daí sim saber se pode operar ou não aquele sistema operacional. Né? Ou aquele volume. Ou aquele volume, né? Eu quero usar o 10x, né? Eu quero multiplicar os ganhos por 10. Vai multiplicar as perdas também. Então, a ideia é usar uma ferramenta como a que a gente disponibilizou justamente para que, ao invés de daqui a pouco colocar 10 contratos, né, 10x numa das operações, distribui entre as 4, ou distribui entre 3, ou mesmo entre 2, né, faz um equilíbrio para minimizar o potencial de perda, ainda que a gente saiba que vai minimizar o ganho também. Mas vamos dar um exemplo prático para quem está nos ouvindo em casa. Digamos que você tenha feito o teste operacional de um sistema operando um contrato de mini e você testou por 2 anos. E 2 anos de teste você viu que a perda máxima, o pior trade que o sistema te entregou, com o pior resultado que ele te entregou em um único trade, tenha sido de R$250. Digamos isso. Então o pior resultado foi R$250. Digamos que o seu risco máximo por dia fosse de R$500. Então, teoricamente, se no futuro nós tivéssemos o pior resultado possível,
você operando com 2 contratos de mini, você estaria dentro do seu risco máximo por dia. Só que eu não faço assim. Sabe o que eu faço? Eu pego o pior resultado que aconteceu nos 2 anos que eu testei, no caso de R$250, eu multiplico isso por 2, achando que o mercado vai me entregar 2 vezes o pior. Então ele vai me entregar R$500. Eu parto dessa premissa. E daí, se ele vai me entregar R$500 e a perda máxima é de R$500, eu vou colocar só um contrato. Isso. Então, eu pego o pior resultado, multiplico por 2, e aí eu vou ver quantos contratos que eu consigo assumir naquele sistema, tendo o pior resultado multiplicado por 2, e aí essa vai ser a forma de eu conseguir calcular um gerenciamento de risco que me deixa um pouco mais confortável. Mais confortável, né? Sim. Uma margem de segurança de 100%, né? Sim, a gente exatamente. Tentando realmente minimizar, né, a exposição, né? Ainda que a gente saiba que ela vai acontecer em algum momento. A mesma história do drawdown, né? Sim. Assim, o drawdown máximo histórico foi um drawdown de R$2.000 num período de 2 anos. Ok, mas ele foi o histórico até aquele momento. Sim. Pode acontecer um drawdown maior do que isso e a gente tem que estar preparado para isso. Sim. Então, se eu tenho só R$2.000 na conta, eu posso usar um sistema onde o drawdown é máximo de R$2.000? Não deveria. Não dá. Porque a chance de que o drawdown, antes de voltar a recuperar o sistema, ele me tire do mercado, ela é muito grande. Exatamente. A gente já cansou de ver isso acontecer, né? Exatamente. Então, assim, resumo da ópera. Para a gente poder sobreviver no mercado, o ideal seria operar leve. E a alavancagem não é operar leve. Se nós vamos alavancar, nós temos que alavancar com um nível mínimo de consciência do que está sendo feito. Sem dúvida. Que a gente acabou de apresentar aqui para vocês. E de preferência, entender que isso aqui não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Quanto mais tempo você estiver dentro do mercado e você sobreviver, maior a probabilidade de você fazer um resultado positivo. Sem dúvida. Perfeito. Então, gente, para dar início aí, né, para o encerramento, recapitulando um pouco, a gente conversou, né, os rapazes aqui compartilharam um pouco da sua trajetória, conversamos um pouco sobre mentalidade e como a automação, ela contribui nessa questão da mentalidade em si, né? Quantas vezes o mercado parecia ali tudo para dar certo aquela operação, para te sair no ganho, e muitas vezes por ter precipitado uma mão ou ter saído antes da operação, acabou, né, saindo na perda. Então, a gente vê muito que a automação ela vem para isso, né? Justamente para não ter essas influências emocionais dentro da operação em si e conseguir te auxiliar aí nesse momento. Perfeito? Então, se vocês se interessaram, né, também um pouco mais, quiserem conferir ali o produto, vocês podem entrar pelo link que o pessoal do chat está deixando ali para vocês, ou escanear o QR Code na tela. Vocês vão entrar lá no nosso site, vocês vão poder conferir um pouco mais adentro em relação do que a gente conversou aqui, né, todas essas estratégias aqui que eles trouxeram, estratégias que foram validadas aí, que foram testadas, que foram estudadas com tamanha seriedade. Então, vocês conseguem entrar lá na loja, conferir, e além disso, a gente está com condições exclusivas, perfeito? Então a gente está com até 40% de desconto, tá? Vocês fazendo o plano, assinando o plano anual, vocês vão conseguir levar colecionáveis exclusivos, vão levar um mousepad e um boné para casa, perfeito? E se vocês assinarem o plano bianual, vocês vão levar um mousepad, um boné e uma luminária para casa, além de aproveitar, né, esse descontão aí maravilhoso que não vai permanecer por muito tempo, perfeito? Então aproveitem, né, automatizem suas estratégias. A gente está aqui, ó, com um produto com tamanha seriedade, que foi testado, que foi pensado, que foi, enfim, trazido aí, né, com tamanha seriedade. Enfim, é isso. Stormer, Bárbara, vocês querem trazer algum último recado? Eu acho que o recado principal é para as pessoas que nunca experimentaram uma estratégia automatizada, acho que vale a pena um teste, tá? Entendendo que uma vez que tu ligou a estratégia, o ideal é que você não mexa mais naquele modelo, deixa ele rodar, respeita a estatística dele ao longo do tempo e vai observando o que vai acontecendo. Acho que esse seria a principal ideia. Para aqueles que já trabalham com estratégias automatizadas, sabem muito o que a gente está falando aqui, entendem os conceitos e para eles já se tornam coisas mais básicas e mais operacionais, tá? Mas para quem nunca tentou uma estratégia automatizada, pode ser um ponto interessante, vale a pena dar uma estudada, vale a pena se aproximar desse mercado. Eu vou só reforçar o convite, então, para que tanto quem conhece já automações, quanto ainda quem ainda não conhece, venha conhecer um pouco mais o nosso produto. A gente se preocupou em cada detalhe do produto, de entregar
uma solução realmente diferente do que existe. A gente tem suporte direto comigo, eu estou lá dentro, o Stormer também passa lá toda hora lá no chat, eu estou lá dentro respondendo todos os dias, todas as dúvidas. A gente tem essa preocupação toda, né, de construção dos portfólios, disponibilizou uma ferramenta exclusiva nossa, só nossos clientes têm acesso. Então é um produto que a gente colocou muito carinho, muito trabalho, que realmente vale a pena vir conhecer. Então, só reforçar esse convite. Vai ser um prazer receber todos vocês lá. Perfeito. Então é isso, gente. Fica o recado aí. Acessem lá, confere o produto, aproveita as condições, que é por tempo limitado e ainda pode levar um colecionável para casa para vocês. Perfeito? É isso, gente. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E é isso, gente. Fiquem acompanhando aí a nossa programação da Trader Week. Fechou? Valeu. Fala, pessoal. Muito boa noite. Então, vocês acompanharam aí com exclusividade esse lançamento incrível que a gente está trazendo novamente aí para vocês, né? Agora, né, de uma maneira mais robusta, claro, obviamente, a gente trouxe, né, a presença aí dos dois, né, do Stormer e do Barba, para apresentar para vocês, então, essa grande novidade, né? Que não é tão novidade assim, mas ainda assim segue sendo uma novidade, porque, pessoal, a partir aí da adesão dessa automação, né, dessas automações, vocês têm acesso aí a quatro automações, né, do Storm, para vocês poderem replicar na conta de vocês de forma automatizada, tá aí? O melhor, com condições aí imperdíveis de Black November, né, que é a nossa Trader Weeks, tá, pessoal? Então, se vocês não aproveitaram ainda, esse é o momento para vocês liberarem o teste aí das ferramentas e vocês poderem replicar aí as operações do Stormer de forma automatizada. Pessoal, eu vim aqui, tá? Primeiramente, antes de mais nada, sou Débora, eu sou especialista aqui em automações na Nelogic, então estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, que vocês tenham, que possam ter surgido, possam ter ficado aí ao longo dessa live de lançamento especial aí com o Storm, tá? Então, estou acompanhando o chat e acompanhei, né, o chat aí a todo tempo, a todo momento, para entender se surgiram dúvidas e, claro, esclarecer aqui para vocês. Antes de ir para as dúvidas, tá, pessoal? Quero mostrar para vocês aí a maneira de fazer a contratação, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês no detalhe como é que faz a contratação da ferramenta, né, para que vocês consigam liberar, né, e já começar a testar. Lembrando que vocês têm 7 dias de teste aí com garantia incondicional, né? Testei, gostei, vou seguir com o produto, legal. Testei e não gostei, pode cancelar, não tem problema nenhum, tá? A Nelogica faz o estorno total do valor, dos valores ali que vocês eventualmente precisarem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, na minha tela, como é que faz a adesão e logo mais a gente vai ali para as dúvidas, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos com relação a isso que a gente vai esclarecer. Estou compartilhando aqui a minha tela. Confirmem se vocês estão vendo, tá? Por gentileza. O Marcos está perguntando se é possível customizar a estratégia. Com certeza, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe rapidamente como é que faz essa configuração, tá? Então fique tranquilo, tá? O pessoal está confirmando que estão vendo aqui minha tela, então vamos lá, pessoal. Olha só, a gente está aqui com a nossa Trader Weeks, né? Onde a gente está disponibilizando ali produtos Nelogica com descontos de até 89%, tá? Então tem descontos ali para tudo, tá, pessoal? Inclusive nas automações do Storm, vocês vão conferir, tá? Então, clicou aqui no nosso logo, né, no nosso ícone da Trader Week, vocês vão ver que tem diversas promoções e, claro, tem essa promoção especialíssima aí com o próprio Storm, né? Com as automações do Storm para vocês conferirem, tá? Então, tá aqui. É o primeiro do banner aqui, tá, pessoal? É só clicar em garantir a oferta que vocês vão ser direcionados aí para fazer a adesão, tá, pessoal? E não dura muito tempo, tá? São pouquíssimos dias e pouquíssimas vagas para as automações do Storm, tá? Então, são 4 automações, tá? Contratando agora, você leva 4 automações e acesso também à plataforma, né, do Storm, né, do Barba ali, para vocês poderem customizar o portfólio de vocês, entenderem melhor aí como é que se dá essa correlação entre as estratégias aí para vocês poderem replicá-las no automático. Então, pessoal, plano semestral 535 mensal, tá?
plano anual 47602 e o bienal 416,63, tá? Clicou em um deles aqui, clicou em contratar, tá, pessoal? Vocês vão ser direcionados para o carrinho da Nelogic, lá vocês vão poder fazer a adesão com um descontaço aí, especialíssimo, né, de Black November. E claro, pessoal, vocês vão também receber em casa, sem custo de envio, tá? Todos os nossos colecionáveis exclusivos, tá? Então, os colecionáveis disponíveis aí para a adesão do plano. Então, em casa, vocês vão receber aí esses colecionáveis, além, claro, das 4 estratégias, as 4 automações ali do Stormer, testadas e validadas aí para vocês poderem replicar na conta de vocês, tá, pessoal? Liberou ali na conta de vocês, vocês vão ao Profit, tá, pessoal? E lá vocês vão ver que tem o menu, né, para acessar as estratégias aqui em cima, tá? No canto, no meio, bem no centro ali do Profit de vocês. Em estratégias disponíveis, vocês vão conseguir visualizar as estratégias do Stormer ali para configurá-las um a um, né? Hoje que teve um resultado positivo, né? Na carteira, né? No portfólio das estratégias do Stormer, né? Onde vocês vão conseguir fazer, né, a réplica das operações aí na conta de vocês, tá? Então, tudo muito automático, tudo muito automatizado, né? Simples e prático aí para vocês poderem copiar, né? Replicar essas operações aí, tá? Então, as estratégias são, pessoal, volatilidade WIN, tendência WDO, que operam o índice WDO, né? Índice e dólar, né? Respectivamente, breakout WIN e volatilidade WDO, tá bom? Então, todas as estratégias elas foram testadas e validadas ali pelo Barba e pelo Stormer e são descorrelacionadas, tá, pessoal? Então, elas foram estudadas, testadas e validadas, né? Então, possuem aí backtest e vocês conseguem, né, conferir tudo certinho aqui dentro de cada uma delas, ali, em termos de performance, resultado, enfim. E, pessoal, vocês também têm acesso, né, após a contratação, a adesão, vocês têm acesso aí ao grupo do Connect, onde o Barba e o Storm estão, né, dentro desse grupo, dessa comunidade, e lá vocês conseguem tirar todas as dúvidas sobre as estratégias, né, sobre configurações, eventualmente recebem ali instruções, informações do próprio Barba, que está sempre presente ativamente ali no grupo, na comunidade, então vocês não estão descobertos. Então, caso vocês façam a adesão, né, basta acessar a comunidade dentro do Connect Chat, dentro da plataforma Profit, que lá vocês têm acesso a todas as informações. Pessoal, liberou na plataforma de vocês, é só clicar no botão seguir, fazer a configuração, né? Escolhendo aí a conta que vocês querem replicar, né? Informando a margem, né? Ou seja, o valor alocado, ou seja, o valor que vocês precisam ter junto à corretora de vocês para poder replicar aí as operações, tá? O limite de perda, que está detalhado em cada uma das estratégias, mas a gente vai mandar para vocês também. Fiquem tranquilos, após a contratação, a gente faz o envio ali para vocês dos parâmetros de risco, tá? E feito isso, é só clicar no botãozinho de seguir e automaticamente qualquer operação que a automação do Stormer realize ali na plataforma vai ser replicada, né, na conta de vocês automaticamente, tá? Então vamos para dúvidas aí. Para o pessoal que está perguntando, né? O pessoal está perguntando sobre o resultado total, né, das estratégias, né, nos últimos 3 meses. Então, a gente tem ali toda a forma de vocês conferirem através da própria plataforma, tá, pessoal? Vocês podem clicar aqui dentro de cada uma das estratégias, vocês têm ali a performance de cada uma delas, tá? Isso tudo detalhado, com transparência, enfim, né, no máximo de detalhes em termos de operações realizadas, né, pontos, enfim, vocês conseguem visualizar isso tudo detalhadamente, tá? Lembrando que as automações funcionam ali com uma carteira, né, um portfólio, né? Você tem ali 4 estratégias que vão operar, que são, a princípio, né, descorrelacionadas, né, e vocês podem, né, segui-las todas, né, de forma simultânea, ou escolher alguma delas para seguir, né, tanto na conta real quanto de simulador, né, e a intenção é que ao longo do período, né, no prazo aí, médio, longo prazo, vocês consigam, né, observar ali
o volume, né, o aporte inicial de vocês aí, como se fosse um fundo, né, crescendo, né, engordando ali, digamos assim, tá? Então, basicamente, entendam ali essas automações como estratégias ali que vão fomentar um portfólio aí, buscando uma rentabilidade interessante ao longo do período, tá, pessoal? Então, não é day trade para ganhar né, em curto ou curtíssimo prazo, né? Tem ali um prazo de investimentos como se fosse um fundo de investimento ali, vocês aportam um valor inicial, tá? As margens, pessoal, para cada uma dessas estratégias, somando, né, na totalidade, vocês conseguem iniciar, né, a partir de R$16.000, né? Seguindo todas, num cenário que vocês estão seguindo todas as estratégias, tá? Mas cada uma das estratégias tem a sua margem unitária individual que parte de R$3.000 a R$5.000, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, vocês vão receber as informações ali corretas, né, com relação os parâmetros de configuração. Caso vocês ainda tenham dúvida, permaneçam, né, em termos de dúvida, tá, pessoal? A gente vai disponibilizar aqui para vocês, né? Estou disponibilizando aqui para vocês os links, né, de atendimento, né, do nosso time para que vocês consigam, né, endereçar as dúvidas de vocês, tá? O primeiro link é o link para vocês fazerem a adesão. O segundo link é o link do nosso time, né, que vai estar disponível para esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter com relação às automações aí do Storm, tá, pessoal? E aqui eu já deixo, né, os parâmetros de risco das duas estratégias lançadas recentemente, saindo do forno, tá, pessoal? Então, vocês são aí os primeiros, né, a conhecerem aí essas estratégias, tá? Mesmo assim, vocês têm acesso aí às duas outras estratégias que já existem dentro da carteira, né, do Storm, para vocês poderem, né, replicar aí as operações. Vamos lá. Tem algumas dúvidas aqui pontuais para a gente poder esclarecer. Deixa eu ver. O Guilherme, ele pergunta, né? Ele já segue as estratégias, né? Ele iniciou em uma vez e quer passar a iniciar em 2 vezes ou 3 vezes e quer saber, né, o prazo ideal. Guilherme, essa pergunta específica eu sugiro que você enderece ali ao Barba, que está dentro da comunidade, né? Então ele vai poder te ajudar melhor que eu. Mas a recomendação geral ali é, de fato, vocês fazerem, né, o teste aí da ferramenta, inicialmente em 1x, e depois que tiverem segurança para alavancar, tá? Vocês conseguem fazer isso com maior tranquilidade, tá? O que é alavancar, tá? Alavancar, pessoal, é basicamente vocês se valerem dessa funcionalidade aqui chamada quantidade, né? Na qual vocês vão escolher o fator que vai de 1x, né? Ou 2x, eventualmente, aí até 10x, tá? Que vai permitir com que vocês multipliquem, né? As operações, os números de contratos, digamos assim, que são realizados ali a partir de cada uma das estratégias. Vou explicar, tá? Melhor. Supondo que essa estratégia entre com uma exposição máxima de 1 contrato e vocês selecionem 2x. Vocês vão naturalmente entrar com uma exposição máxima aí de 2 contratos, tá? Se vocês, porventura, selecionarem 10x, vocês vão operar, então, 10 contratos, tá? Então, vocês vão estar mais expostos e alavancando, tá? Então, basicamente, essa funcionalidade, ela funciona como uma alavancagem. Lembrando que, para isso, né, para isso é preciso que vocês aumentem também, na mesma proporção, a margem de garantia, claro, e ajustem os limites de perda e também os objetivos de ganho aqui dentro da ferramenta, para não haver um descasamento aí entre a alavancagem e o capital que vocês têm disponível aí, stops que vocês têm configurados, tá bom? Quem já tinha assinado aí as 2 primeiras recebe as 2 novas sem precisar assinar novamente? Sim, quem já tinha as estratégias anteriores, tá? Recebe de bônus essas 2 outras, e quem entrar agora contratando, né, vai liberar essas 2 estratégias novas, né, que estão saindo do forno agora, e também vai receber acesso às 2 outras, tá? Então, basicamente, vocês têm ali essas estratégias disponíveis. O Jorge pergunta, o limite de ganho é 1.000 por contrato? Não necessariamente, tá, Jorge? O limite de ganho você vai
você vai estabelecer, você vai preencher ali dentro da ferramenta, né, por estratégia, tá? Então tem estratégias ali que tem um limite de ganho diferenciado, né? E aí, por estratégia, você vai olhar, tá? Deixa eu até mostrar onde que vocês visualizam isso, tá? Vocês vão clicar sobre as estratégias, tá? E embaixo ali vocês vão ver que tem ali as informações de limite de perda, limite de ganho, né? A margem, né? Então, todas essas informações no detalhe em cada uma dessas estratégias. Basta olhar ali e fazer o preenchimento. Caso vocês tenham dúvida, não tem problema, entre em contato conosco, né? Com o nosso time de atendimento, vai auxiliá-los aí da melhor maneira possível, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Eu acho que não tem mais dúvidas, né, pessoal? Reforçando aqui, tá? Vocês podem fazer o teste de 7 dias ali da ferramenta. Então, liberou aí na plataforma de vocês. Vocês conseguem testar por 7 dias, né? Gostou da ferramenta, permanece. Não gostou, não tem problema. Pode fazer o cancelamento, que a Nelogica faz o estorno total dos valores. A gente tem aí formas de pagamento, né, sendo a forma mais viável, digamos assim, é no cartão de crédito, parcelada em 12 vezes, que a gente consegue, né, se for o plano anual, em até 12 vezes, tá? Bienal, a gente consegue parcelar em até 18 vezes, tá? Para contratação ali no boleto, basta entrar em contato com a nossa equipe de relacionamento, aí via link que eu deixei no chat, tá? E caso vocês queiram contratar no Pix também, pode ser contratado diretamente no site aí através do link que nós disponibilizamos aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham além disso, né, pode acionar o nosso time de relacionamento ou o nosso time de suporte técnico que vai auxiliar com a etapa de configuração, né, com as dúvidas ali com relação à parte técnica do produto. E claro, a gente tem nosso time comercial disponível aí para vocês a partir de amanhã, nas 9 da manhã às 18 horas, dentro do horário comercial, para tirar todas as dúvidas e ajudar vocês a garantirem essas ferramentas e essas estratégias aí para vocês poderem já rodar amanhã no primeiro horário, né? No primeiro pregão ali, no primeiro dia de pregão ali, junto com o Storm, tá? Bom, eu acho que não tem mais dúvidas, né? Caso vocês queiram, pessoal, backtest, o Rodolfo está pedindo backtest, entre em contato com o nosso time de relacionamento, a gente vai encaminhar para você o print, né? Rodamos ali junto com o Stormer, com o Barba, né? Encaminhamos para vocês ali, para vocês darem uma olhadinha e sequenciarem aí a adesão de vocês e não perderem, porque as vagas são limitadíssimas, tá, pessoal? A gente limitou o volume de capacity justamente para trazer qualidade, né, em termos de estratégia, enfim. Então, muitas pessoas seguindo ali as estratégias, né, acaba impactando um pouco no spread. A gente não quer isso, a gente quer entregar um produto de qualidade, um produto que atenda às expectativas de vocês e que não garanta, mas que tenha aí um resultado interessante ao longo do período, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Fica aí o meu convite para vocês testarem a ferramenta aí de forma totalmente automatizada aí na plataforma de vocês, tá bom? Alguém perguntou aqui, S&P 500, na verdade essa estratégia opera mini índice e mini dólar, tá? Então, são estratégias focadas para operações de mini índice e mini dólar, não é S&P 500, tá? Bom, pessoal, acho que é isso, né? Vou repassar mais uma vez aqui a forma de contratação para vocês, né? Não terem mais dúvidas com relação a isso. Basta acessar o link aí que a gente disponibilizou no chat, né? Clicando no link aí, vocês vão ter acesso às formas de contratação. A gente tem o plano semestral, o plano anual e o plano bienal, né? Basta escolher um deles ali, clicar em contratar, ele vai ser adicionado ao carrinho, tá? E lá vocês conseguem fazer a adesão, tá? Da forma que vocês preferirem, utilizando a forma de pagamento que vocês desejarem. Lembrando que vocês também levam aí para casa os colecionáveis da Nelogica aí de forma 100% gratuita, né? Sendo entregues aí na casa de vocês, tá bom, pessoal? Acredito que é isso, então. Agradeço, então, a presença de todos vocês aí e fico disponível aí para que vocês possam, eventualmente, tirar dúvidas de vocês aí com relação à contratação. Mais uns minutinhos aí. Mas lembrando que amanhã
às 9 horas, perdão, a gente tem o nosso time de atendimento, relacionamento comercial, tirando dúvidas ali de vocês com relação à contratação, né, e também com relação aí à configuração das estratégias, né, e demais dúvidas que possam, né, vir a surgir. Tá? Então, fico por aqui, agradeço a presença de todos e boa noite, pessoal.